Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje eu quero estar compartilhando com vocês uma palavra que está lá em Gênesis 18, verso 14. Vai dizer o seguinte: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Nós estamos aqui num cenário onde Deus promete um filho a Abraão. E aqui ele prometeu numa situação onde a mulher, que é Sara, era estéril e idosa. Então ele pegou um cenário totalmente improvável, totalmente infrutífero, e ali fez uma promessa de que viria um filho, e através daquele filho, através daquele descendente, iria haver uma descendência que não seria possível contar, de tão numerosa. Hoje o Senhor estava falando comigo exatamente sobre essa promessa, essa aliança que o Senhor estabeleceu num ambiente totalmente improvável. E junto a isso, esse mesmo versículo aparece lá em Lucas 1:37, que diz assim: pois nada é impossível para Deus. Neste cenário, o Senhor está falando com Maria. Maria, aquela que geraria Jesus, ela recebeu uma promessa de Deus da parte do anjo. O anjo comunicou a ela que o Espírito Santo iria vir sobre ela, colocando Jesus no ventre dela, da mesma forma que ele visitou Isabel, que era sua prima, que era estéril e velha, e também deu um bebê a Isabel na sua velhice. E esse bebê seria o que prepararia o caminho para Jesus, que estava sendo colocado no ventre de Maria. Mais uma vez, uma mulher improvável, uma mulher virgem, não era estéril, mas era virgem, não teria como conceber, e a sua prima, que era uma mulher estéril e uma mulher idosa. Então, Deus utiliza basicamente as mesmas palavras, né? Gênesis 18:14, ele fala: existe alguma coisa impossível para o Senhor? E Lucas 1:37, ele diz: pois nada é impossível para Deus. Então, no primeiro ele pergunta e no segundo ele já responde. E a gente está falando da mesma coisa. Por que, Alice? Porque aqui, tanto na história de Abraão, que é considerado nosso pai da fé, quanto na história do nosso Salvador Jesus, nós temos uma aliança de fé. O Senhor já prometeu a mesma aliança que ele nos deu a partir de Jesus, ele já recitou ela lá em Abraão, quando ele disse que o justo viveria pela fé, e não pela lei, mas pela fé. Abraão veio antes da lei, e Abraão já carregava aquele propósito que um dia Jesus traria. Um dia Jesus mostraria qual seria o caminho, que ele era o caminho, que o caminho não seria um monte de regras, mas o caminho era a fé, era crer, era confiar nele. E nesses dois cenários, com certeza tinha incredulidade. Tanto que aqui no capítulo 18 de Gênesis, Sara riu. Por isso que o Senhor falou isso. Existe alguma coisa impossível para Deus? Justamente porque ele sabia que Sara estava um pouco incrédula. Poxa, como que ela, uma mulher idosa, uma mulher que não tinha óvulos, hoje nós sabemos, né? Uma mulher que não tinha óvulos, como que ela daria filhos a Abraão? Como que ela geraria este descendente que iria gerar uma descendência inteira, tão numerosa? E como? Mas nesse ambiente de infertilidade, nesse ambiente de improbabilidade, né? Foi ali que o Senhor escolheu essa mulher que justamente ela, já tinha sido marcada para ser a mãe de Isaac, que geraria toda uma descendência. Por que ela, né? Por que Sara? Porque Abraão já tinha tido uma mulher, Sara deu Agar por mulher a Abraão, porque ela era infértil, ela não podia ter filhos, então ela ofereceu a sua serva, já que Deus tinha feito uma promessa que geraria uma descendência. Sara foi lá, deu um jeitinho brasileiro e deu Agar, uma serva dela, para Abraão ter o seu filho. Abraão teve Ismael, só que a descendência não viria de Agar, não era de qualquer mulher. Deus tinha escolhido já nos seus planos Sara. Sara seria mãe da descendência. Por que Sara, né? Porque Deus queria mostrar que ele era Deus.
Deus queria mostrar que para ele não precisa de fertilidade, não precisa de um ambiente favorável. Deus não precisa que as coisas deem certo. Sabe, muitas vezes na nossa vida a gente quer fazer o serviço de Deus. Nós queremos dar uma mãozinha para Deus, nós queremos fazer com que ele consiga fazer o que ele quer. Sabe, às vezes a gente acha que ele precisa de nós. E que se nós não ajudarmos, se nós não dermos alguma coisa para ele, ele não vai realizar o que ele tem para realizar na nossa vida. Só que Deus, ele não precisa da nossa ajuda. E ele não quer a nossa ajuda. Deus faz o que ele quer, da maneira que ele quer. O Senhor age de múltiplas formas. Talvez ele precise um momento de alguma coisa nossa, mas ele sempre vai nos dizer. Nesse lugar aqui, nessa situação, o Senhor fez uma promessa. E ele não disse assim, Sara, a Sara vai dar uma serva a Abraão que vai gerar um filho. Não, o Senhor só disse que geraria uma descendência a Abraão. E depois aqui no 18 ele promete o filho, especificamente o filho de Abraão, que seria de Sara. Porque Abraão não tinha entendido, né? Sara tentou ajudar, mas não, a descendência era de Abraão com a sua mulher. Deus, ele sempre vai gerar algo daquilo que você já tem. Você não precisa tentar armar uma situação, armar uma possibilidade. Deus não precisa disso. Ele faz com o que você tem da maneira que ele quer. Então, muitas vezes, nós atrapalhamos os planos de Deus, nós frustramos aquilo que o Senhor tem, porque nós não confiamos que ele pode gerar o que ele quiser, da onde ele quiser. Sabe, nós queremos entender o que o Senhor está fazendo, nós queremos colocar condição. Eu estava falando agora de noite com meu esposo sobre o trecho onde Abraão vai com Isaac. O Senhor manda Abraão ir com Isaac a um lugar, levar lenha, e ele vai sem o sacrifício. E Isaac ainda pergunta, papai, onde está o sacrifício? Onde está o animal para sacrificar? E Abraão diz, Deus proverá. Abraão sabia que mesmo que ele tivesse que sacrificar o seu filho, Deus tinha poder até para ressuscitá-lo, porque Deus é Deus. Ele não tinha dúvidas de que Deus estava no controle. Se Deus fez a promessa da descendência, que nós estamos vendo aqui, e Deus deu o filho estava grande. Se Deus realmente quisesse que Abraão entregasse seu filho no altar, Deus era Deus de ressuscitá-lo, porque a descendência viria de Isaac, ele não morreria, ele não seria o fim. Então, ali Abraão coloca o seu filho, né, sobre a lenha, e quando vai sacrificá-lo, o Senhor envia o sacrifício, o Senhor envia o animal, coloca o animal numa árvore e Abraão vai lá buscar. Abraão confiou até o último de que Deus faria o que ele prometeu, né? Deus cumpriria sua promessa até o fim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus vai nos dizer isso. Então, por que muitas vezes a gente quer levar o sacrifício debaixo do braço? Por que muitas vezes a gente acha que Deus não vai conseguir prover o necessário até o fim? Porque Deus, às vezes, ele deixa realmente até os 45 do segundo tempo. Na minha vida do meu esposo, inúmeras vezes as coisas chegam no último instante. Esses tempos eu fui num culto de mulheres em outra cidade, uma oportunidade que veio de algo que eu queria há muito tempo. E bem nessa ocasião que tinha que pagar a van para ir nessa excursão, eu não tinha dinheiro. E o Senhor só disse assim, vá, reserve que você vai ter o dinheiro. E no dia que eu tinha que pagar a van, exatamente no dia, entrou um dinheiro para mim. Exatamente naquele dia. O Senhor sabia que naquele dia entraria aquele dinheiro, que foi o dinheiro que eu paguei a excursão e ainda guardei para ir na viagem, comprar comida, tudo. Tudo Deus já havia preparado. E ele sabia que ia ser no último dia. Sim, ia ser no último dia. Mas ele proveria. Então, muitas vezes o Senhor deixa até o final para ver se a gente vai confiar nele ou não. O Senhor é o Senhor da sua vida? Se ele é, que eu já falei, né? No podcast passado, se ele é Senhor da sua vida, você vai confiar nele até o fim. Você não vai impor regras, impor limites para Deus. Por que a gente limita o nosso Deus? Por que a gente acha que temos que ajudar ele? Ah, Senhor, mas é muito em cima da hora. Eu vou levar aqui o meu carneiro para sacrificar, porque... E se o Senhor não quiser prover? Mas o que a gente tem que entender é que se o Senhor faz uma promessa... O mesmo que fez a promessa é aquele que vai cumprir. Então, ele não precisa dos nossos meios, ele precisa só que a gente confie, acredite, tenha fé. E essa é a parte mais difícil. Quantas vezes a gente quer ajudar porque a gente não tem a fé de confiar 100%?
Só que o Senhor não quer 50% do nosso coração. Ele não quer 70% do nosso coração. Ele quer 100% do nosso coração. Sabe? É isso que Deus deseja, que a gente confie nele 100%. Você confia em Deus 100%? Se ele pedisse qualquer coisa para você hoje, você entregaria para ele? Você confiaria que ele não deixaria faltar? Você confiaria que ele tem controle sobre a sua vida, sobre cada fio de cabelo na sua cabeça, sobre tudo que você come, sobre como que você sustenta a sua família, sobre a sua saúde, sobre cada enfermidade que não veio sobre você porque Deus te livrou? Sabe, é esse Deus que nós temos que servir. Ou melhor, é esse Deus que nós servimos e muitas vezes nós não acreditamos que ele pode todas as coisas, que ele é Deus de todas as coisas, que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. O Senhor, ele é Deus, sabe? Ele é único, ele é soberano, ele não comete erros como nós. E muitas vezes nós não acreditamos nesse Deus. E uma coisa muito legal, para terminar, completar, é que essa mesma improbabilidade havia em Maria. Essa mesma improbabilidade havia nesse cenário onde o Senhor enviou o Salvador. Mas foi também nesse lugar de improbabilidade, o Senhor falou, nada é impossível para Deus. Ele afirmou a Maria que nada era impossível para Deus, porque ele enviaria o filho dele, ele enviaria o Salvador do mundo através daquela mulher, daquela simples mulher virgem que tinha uma coisa nos seus lábios. Verso 38. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Olha que incrível. É isso que eu acho lindo. Maria, ela sabia que era serva do Senhor e conforme fosse a sua vontade, assim seria feita. E é isso que eu quero falar para você. Para terminar esse podcast de hoje, eu quero falar isso para você. Você confia no Senhor? Você confia na vontade dele para sua vida? Você tem coragem de dizer o que Maria disse? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Se o Senhor prometeu algo na sua vida, você acredita nessa promessa, você acredita que ele pode cumprir e que ele pode fazer muito mais do que você imagina, somente por uma coisa chamada fé e confiança nele? É só isso que o Senhor precisa, que nós dissemos assim, ó, Senhor, eis-me aqui, faça em mim conforme a tua vontade. Sabe, um dos maiores problemas atualmente é que nós não confiamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós não dizemos assim, Senhor, tá aqui a minha vida, faz conforme a tua vontade. Não, nós queremos colocar ajudas, exceções, poréns, vírgulas. Mas Deus pede, você quer que eu faça algo grande na sua vida? Me dê a sua vida. Me dê a possibilidade de fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, da forma que eu quiser. Se eu quiser levar até os 45 do segundo tempo, eu faço da minha forma, porque se você quer que eu seja seu Deus, seja meu. Muitos querem que o Senhor seja deles, mas não querem ser do Senhor. Você é do Senhor? Você tem coragem de ser inteiramente do Senhor? Se ele mandar qualquer coisa para sua vida, se ele pedir qualquer coisa para você, você tem coragem? Você abriria a mão de você mesmo por Deus? Você abriria a mão e você falaria para o Senhor assim, Senhor, eis-me aqui. Porque se você tem essa coragem, então Deus também pode fazer tudo sobre a sua vida. Todas as coisas são possíveis para Deus. Não há nada impossível para o Senhor. Só que o ambiente que ele trabalha é um ambiente, sim, improvável, infértil, um ambiente quase impossível. Mas ele faz para mostrar que ele é Deus e ele pode fazer todas as coisas quando a pessoa está disposta a viver o seu chamado, quando a pessoa está disposta a viver as suas promessas, quando a pessoa está disposta a dizer o que Maria disse. Sou serva do Senhor e que aconteça comigo conforme a tua palavra. Amém, meus irmãos? É isso que eu queria trazer. É uma palavra muito forte, eu sei. Tenho certeza que foi forte, tenho certeza que falou com você alguma coisa. Ela veio de encontro ao meu coração nessa noite e na hora o Espírito Santo disse, vai e compartilha, porque isso é forte e as pessoas têm que entender que é a vontade de Deus que tem que se cumprir. Não esqueça, meu amado, venha o teu reino. Isso significa venha a vontade de Deus sobre nós. Amém? Fiquem na paz de Jesus e até o próximo podcast. Um beijo.